A gente começa a gravar e já... pronto. Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula 10. Essa aqui é a última aula, a última matéria que vai cair na prova. Na aula de quarta-feira, a gente ainda vai falar de integrais, eu vou dar algumas aplicações, mas a matéria de quarta e de sexta, se for preciso também falar um pouco sobre integrais, não vai mais cair na prova. Então, a gente encerra a parte da prova hoje, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, pode interromper a qualquer momento. Eu não vou estar olhando o chat, ele vai estar minimizado aqui para mim, mas pode perguntar, e se alguém mandar mensagem pelo chat, por favor, me avisem, porque senão eu não vejo. Mas toda pergunta é bem-vinda, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as integrais impróprias. É a última das técnicas de integração que a gente vai ver. E o nosso objetivo hoje é calcular integrais em intervalos de integração que até então não eram possíveis se calcular. Então, até o momento, a gente viu integrais do tipo. Então, até o momento, vimos integrais do tipo integral de uma função f de x dx no intervalo de integração de a até b, onde a e b eram números reais. Onde a e b eram números reais. Mas o que acontece se algum desses limites de integração forem infinitos? Então, o que acontece se o A for mais infinito ou se a gente estiver integrando, na verdade é o contrário, né? Se o A for menos infinito ou o B, que é o nosso limite superior, for mais infinito. Então, hoje, a gente vai estudar integrais, onde o nosso intervalo de integração, ele não é um intervalinho finito, ele é um intervalo infinito. Tá bom? Então, para começar, para tentar motivar, vamos ver o seguinte exemplo. Qual a área? A área sob a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, acima do eixo x e à direita da reta x igual a 1. Então, geometricamente, pessoal, o que a gente está querendo é calcular a área dessa região que está marcada aqui em verde. Então, toda a área à direita dessa reta x igual a 1. Aqui a gente tem o nosso eixo x, aqui a gente tem o nosso eixo y. Ou seja, a gente quer calcular a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx. O nosso objetivo nessa aula vai ser calcular integrais desse tipo aqui. Tá bom? Como que a gente faz isso? Bem, a ideia, pessoal, não é muito complicada. Então, seja a de ter a área à direita da reta x igual a 1
e a esquerda da reta x igual a t. Então, seria como se, ao invés da gente estar calculando toda essa área em verde, a gente tivesse tomando um x igual a t aqui, parando de calcular aqui. Então, o A de t é essa área aqui de dentro. Então, essa área aqui é o A de t. Tá bom, pessoal? A gente pode imaginar aqui o seguinte. Logo, a área A do problema inicial que era toda a área à direita de x igual a 1, ela pode ser dada, ela é dada, pode ser vista como, bem, a área A, à direita, ela vai ser o limite, quando t vai para infinito, de A de t. Então, se a gente pega esse t e joga ele para infinito, a gente vai se aproximando da área total que está à direita da reta x igual a 1. Mas essa área AT, a gente sabe calcular. A gente sabe que sabemos que AT vai ser igual à integral de 1 sobre x ao quadrado, porque a gente está criando a área embaixo do gráfico dessa função, dx, com o nosso x variando de 1 até t. Mas a integral de 1 sobre x ao quadrado, ela é menos 1 sobre x. Essa é uma integral simples, aqui a gente tem x elevado a menos 2, então soma 1 no expoente e passa dividindo. E aqui, o nosso x está variando de 1 até t. Ou seja, o a de t, ele vai ser igual a 1 menos 1 sobre t. Então, essa área a de t, ela é igual a 1 menos 1 sobre t. Assim, a área desejada ocorre quando esse t vai para o infinito. Ou seja, a nossa área, como a gente já escreveu lá em cima, ela é o limite do a de t, quando t vai para o infinito, mas o limite de a de t quando t vai para o infinito, o a de t a gente acabou de calcular. Ele é o limite, então, quando t vai para o infinito, de quem? De 1 menos 1 sobre t. Então, 1 menos 1 sobre t. Beleza? Agora a gente quer calcular esse limite aqui. Bem, se vocês se lembram lá do curso de cálculo 1, esse limite aqui vai ser o limite de 1, quando t vai para o infinito, menos o limite de 1 sobre t, quando t vai para o infinito. Mas esse limite aqui é 1, porque limite de constante é a própria constante, e esse limite aqui, quando t vai para o infinito, 1 sobre t vai para zero. Então, esse limite aqui é zero. Logo, a gente conclui que a área da região desejada vai ser exatamente igual a 1. Logo, a área à direita de x igual a 1 é exatamente igual a 1. Notem, pessoal, que isso aqui não é muito intuitivo. Por quê? Porque aqui a gente está calculando a área de uma região
que, a princípio, vai para o infinito. Então, esse cara aqui, ele vai crescendo indefinidamente. E, mesmo assim, a área dessa região, ela é finita. Ela é 1. Então, a área de uma região infinita é finita. E isso pode acontecer. Tá bom? A partir desse exemplo, motivados por ele, a gente tem a seguinte definição. Então, definição. Na primeira parte da definição, a gente tem o seguinte: se a integral de f de x dx de a até t, ela existe para todo t maior ou igual a A, então, pessoal, a gente vai definir a integral de f de x dx de A até mais infinito como sendo o limite das integrais de f de x dx variando, com x variando de A até t, quando esse t vai para infinito. Tá bom? Então, essa aqui é a definição que a gente vai utilizar para calcular integrais quando o limite superior é infinito. Beleza? A gente tem Professor, Oi, pode perguntar. o senhor pode subir só um pouquinho que eu não consegui copiar a última parte que o senhor falou. Ah, posso. Isso. Mas aqui, Camille, eu vou disponibilizar essas notas no AVA depois, viu? Se você quiser copiar, obviamente pode ficar à vontade, mas eu vou disponibilizar todas elas no AVA depois. Tá bom, Tá obrigada. bom? Por nada. Mas pode ficar à vontade. Se precisar subir de novo, é só falar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Agora, como eu estava dizendo, pessoal, a gente pode fazer uma coisa parecida quando o limite inferior é menos infinito. Então, um outro caso é o seguinte: se a integral de t até b de f de x dx existe para todo t menor ou igual que b, então, pessoal, a gente define a integral de menos infinito até b da função f de x dx como sendo o limite da integral de f de x dx com intervalos de integração de t até b, quando esse t ele vai para menos infinito, tá bom? Então, essa definição aqui é basicamente a mesma de antes, só que agora o limite está no intervalo, no limitante inferior da nossa integral, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai dizer que essas integrais são convergentes, estas integrais são chamadas de convergentes se os limites existem. Então, se você calcular esse limite, ele existe e é um número real, então as suas integrais são chamadas de convergente. Caso contrário, se esses limites não existirem, ou se eles forem mais ou menos infinito, então, caso contrário, as integrais são divergentes. Integrais são divergentes. Então, mais um exemplo.
a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, ela é convergente, porque a gente viu que o limite, ele existe, ele é 1. Então, nesse caso, a gente fez a conta e viu que o limite existe é 1. Então, essa integral aqui, ela é convergente. Vamos para mais um exemplo. Então, exemplo, calcule a integral de 1 até mais infinito. Aqui a gente fez 1 sobre x ao quadrado dx. Agora, a gente vai fazer 1 sobre x dx. Então, ao invés de calcular quando ele de 1 sobre x ao quadrado, a gente vai calcular a integral de 1 sobre x. Beleza? Então, a gente tem o seguinte. Temos que essa integral aqui, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx é igual ao limite, quando o t vai para infinito, da integral de 1 até t de 1 sobre x dx. Então, pessoal, antes de calcular o limite, a gente precisa calcular essa integral. Mas notem o seguinte, a gente já sabe qual é aquela integral. Note que a integral de 1 até t de 1 sobre x dx, a gente já calculou essa integral aqui antes, e essa integral aqui, ela é justamente o ln, o logaritmo natural do módulo de x, onde o nosso x vai variar de 1 até t. Mas então, essa integral definida vai ser igual ao ln do módulo de t menos o ln do módulo de 1, que é o ln de 1. ln de 1 é zero. Então, esse cara aqui vai ser igual ao ln do módulo de t. Portanto, pessoal, agora a gente já sabe quanto que vale a integral. A gente pega esse valor aqui e substitui no limite. Portanto, a integral de 1 sobre x dx, com x variando de 1 até mais infinito, vai ser igual ao limite, com t indo para infinito, de ln do módulo de t. Beleza? Mas esse limite aqui, bem, se vocês se lembram do gráfico da função logaritmo, eu não sei se eu vou conseguir desenhar ele aqui muito bem, mas o gráfico da função logaritmo, ele é mais ou menos assim. Aqui é o x igual a 1. Então, esse limite aqui, ele é mais infinito. Opa, alguém abriu o microfone? Pode falar. Foi sem querer, professor. Ah, tudo bem. Então, esse limite, pessoal, ele é mais infinito, por quê? Porque quando t vai para infinito, o logaritmo natural de t também vai para infinito. Tá bom? Logo, bem, se o limite não existe, a nossa integral, ela é divergente. Então, a integral de 1 até t, até t nada, até mais infinito, de 1 sobre x dx, ela é divergente. E aqui, pessoal, vem uma observação que é a seguinte. A gente já viu que a integral, a área, à direita da reta, x igual a 1, e abaixo do gráfico de 1 sobre x ao quadrado, é uma área finita. Porém, agora a gente acabou de ver que a área embaixo do gráfico y igual a 1 de x
e a direita de x igual a 1, ela é infinita. Então, aqui, a gente vê que o negócio realmente não é intuitivo. A gente tem algumas áreas que são finitas e outras que são infinitas. Beleza? Isso vai meio que contra a nossa intuição. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês, que é o seguinte. Exercício. Mostre que a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x elevado a p dx, ela é convergente se e somente se esse p é maior que 1. Ou seja, para p maior que 1, esse cara converge. Para p menor ou igual que 1, esse cara aqui diverge. Tá bom? Tentem fazer esse exercício. Se vocês não conseguirem, ele está feito no nosso livro. Ele está lá como um exemplo. Mas eu acho que é uma boa para praticarem um pouco. Ele é basicamente a mesma coisa que a gente fez naquele exemplo no começo da aula, tá bom? E no final você vai ter que analisar só se o negócio vai convergir ou não. Mas não dá muito trabalho, é um bom exercício. Ok? Aqui, pessoal, se as integrais de a até mais infinito da função f de x dx e a integral de menos infinito até a da função f de x dx, se ambas convergem, então a gente vai definir a integral de menos infinito até mais infinito como sendo a soma dessas duas. Então, definimos a integral de f de x dx de mais infinito, de menos infinito a mais infinito, como sendo a integral de menos infinito até a de f de x dx mais a integral de a até mais infinito de f de x dx. Ou seja, se vocês quiserem calcular uma integral desse tipo, o que vocês vão ter que fazer é pegar um ponto qualquer, um número, a gente está escrevendo ele aqui por a, e calcular as integrais de a até menos infinito e de a até mais infinito. Se ambas existirem, a sua integral de menos infinito até mais infinito, ela vai ser a soma das duas, tá bom? Uma observação importante é que essa definição não depende do a. Então, observação, esta definição não depende do valor de a que você escolheu. Não depende da escolha de a. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte: se vocês vão fazer essa conta e escolhem a igual a zero, vocês vão calcular essa integral, somar o valor e vai ter um resultado. Se vocês escolherem, não quero a igual a zero, eu quero a igual a 1, e calcular essa integral, e somar com o valor dessa integral, vocês vão obter o mesmo resultado. E isso vale para qualquer valor de a que vocês escolherem. Então, podem pegar, sei lá, eu quero a igual a π dividido por raiz de 2 elevado a 20. Você pode escolher esse a, fazer a conta, somar as integrais, e se as duas forem infinitas, a soma vai ser a mesma. Beleza? Um exemplo desse caso aqui é o seguinte. Exemplo. Calcule a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre x²
mais 1 dx. Então, a gente vai calcular essa integral, a gente tem que escolher um valor de a. Nesse caso, bem, acho que a maioria das vezes não quer dizer todas as vezes, mas na maioria delas, a gente vai tomar o a igual a zero. Tome a igual a zero. A gente tem que a integral de a, que no caso é zero, até mais infinito da nossa f, que é 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, ela é o limite das integrais de 0 até t de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, com o limite de t indo para infinito. Mas essa integral aqui, pessoal, então, para calcular o limite, a gente precisa calcular a integral. Calculando essa integral, a gente tem, pessoal, que integral de... Eu vou utilizar aqui o seguinte fato. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, ela é igual ao arco tangente de x. Por que, professor, que a integral desse cara é o arco tangente? Porque se você derivar o arco tangente, você vai obter essa função aqui. Então, o arco tangente é uma primitiva dessa função. Tá bom? A gente quer calcular a integral de 0 até t. Então, a gente vai calcular o arco tangente de 0 até t. Então, aqui a gente tem arco tangente de t menos o arco tangente de 0. Bem, mas qual ângulo tem tangente igual a 0? O ângulo que tem tangente igual a 0 é o ângulo de 0 graus, ou 0 radianos. Logo, o arco tangente de 0 é 0. E aqui a gente sobra apenas com tangente a menos 1 de t. Esse cara, ele é 0. Logo, pessoal, a nossa integral de 0 até mais infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx vai ser o limite, quando t vai para infinito, de quem? Do arco tangente de t. Quem é essa função arco tangente? Talvez alguns de vocês não a conheçam, mas ela é, novamente, eu não sei se meu desenho vai ficar bom, mas só para a gente ter uma ideia, a função arco tangente, ela tem esse comportamento aqui. Ela tem duas assíntotas horizontais. Aqui a gente tem π sobre 2, e aqui a gente tem menos π sobre 2. Esse aqui é a tangente a menos 1. Tá bom, pessoal? Então, quando o nosso t vai para o infinito, a nossa arco tangente, ele se aproxima de π sobre 2. Logo, esse limite, o limite do arco tangente de t, quando t vai para o infinito, ele é igual a π sobre 2. Beleza? Esse desenho aqui não ficou muito legal, mas acho que dá para vocês observarem o porquê do limite ser π sobre 2. Agora a gente já calculou a primeira integral e ela é convergente. Ela dá um valor finito. Vamos calcular a outra integral. Então, por outro lado, bem, a integral de menos infinito até 0 de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx é igual ao limite quando o t vai para
menos infinito da integral de t até zero de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. A gente precisa calcular essa integral, mas a gente já sabe calcular essa integral. Então, sabemos que a integral de 0 até t de quem? De 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Esse caso vai ser a tangente a menos 1 de x variando. Opa, aqui é o contrário, né, pessoal? Aqui é de 0 até t, não é? O zero é o limite superior. Então, aqui está o contrário. De 0 até t, e os nossos limites de integração são t e 0. Logo, a gente vai obter aqui menos o arco tangente de t. A gente teria aqui o arco tangente de 0, mas como a gente viu lá em cima, arco tangente de 0 é 0. Logo, a integral de 0 até menos infinito até 0 de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx é o limite quando t vai para menos infinito de quem? Da integral de t até 0 de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Mas a integral de t até 0, ela é menos arco tangente de t. Então, aqui a gente tem menos arco tangente de t. Só que o arco tangente de t, esse sinal de menos sai para fora do limite. Então, aqui a gente tem menos o limite do arco tangente de t, quando t vai para menos infinito. Se a gente volta no gráfico aqui de cima, a gente vê que quando t vai para menos infinito, o arco tangente se aproxima de menos π sobre 2. Então, o arco tangente, o limite do arco tangente, vai ser menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Com esse menos que já está aqui de fora, a gente tem π sobre 2. Logo, a integral de menos infinito até 0 também é convergente e também vale π sobre 2. Logo, eu não sei se eu estou usando muito logo. Estou usando logo pra caramba. Então, portanto, a gente tem aqui a integral de menos infinito até infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx é igual à integral de 0 menos infinito até 0 de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, mais a integral de 0 até infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Essa integral aqui ela é π sobre 2, essa outra integral também. Então, aqui a gente tem π sobre 2 mais π sobre 2, isso dá π. Logo, essa integral ela é igual a π, portanto, ela é convergente, tá bom? Se a gente pode interpretar essa integral como sendo a área, então, se a gente desenha o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado mais 1, ele tem esse comportamento, ele faz um morrinho aqui no zero, e a área aqui embaixo dele é exatamente igual a π. Então, essa é uma região que ela é infinita para os dois lados, e mesmo assim, a área dela é finita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa primeira parte? Tudo bem até aqui? É simples calcular as integrais quando os limites são infinitos. O que vocês acharam? Mais ou menos, né, professor? Tudo bem até aqui. Mais ou menos, tudo bem? Aqui não tem dificuldade. A questão é, bem, talvez a parte mais difícil seja calcular os limites. As integrais em si, vocês vão ver que não são muito difíceis. A gente simplesmente está calculando integrais. Para calcular uma integral onde o limite é infinito, a gente calcula integrais definidas, igual a gente já viu antes,
e simplesmente toma o limite. Então, o novo que tem aqui, a coisa nova que aparece, são exatamente os limites. Mas aqui, pessoal, vocês vão ver que fazendo exercícios, não vai ter muito problema. A coisa, ela é simples depois que você pega o jeito. Tá bom? Eu vou deixar alguns exercícios, eu vou atualizar a lista de exercícios sugeridas, que está lá no AVA, com exercícios novos sobre essa parte da matéria. Tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam o máximo de exercícios que vocês conseguirem. Como eu já disse no começo, acho que não sei se todo mundo estava aqui, essa parte da matéria, ela vai cair na prova, mas ela não vai cair no trabalho. Então, as questões do trabalho já estão fechadas, já são aquelas, acho que 6 questões que estão lá no AVA. Mas ela cai na prova, então, por isso eu sugiro que vocês pratiquem um pouco, façam alguns exercícios. Tá bom? Pode falar, Mariana. Oi, professor. Sobre o trabalho, quando mesmo que tem que entregar? Então, eu ainda não sei, porque a minha ideia inicial era que o trabalho fosse mandado por e-mail. Então, eu já comentei isso algumas vezes, eu acho, coloquei no AVA lá essa informação, mas nas outras turmas que eu estou dando aula, o pessoal me falou que tem como subir os trabalhos pelo AVA. Então, tem como vocês colocarem os trabalhos lá. E eu não sei, eu não sabia dessa funcionalidade e não sei se vai ser uma boa fazer isso. O que vocês acham? Vocês já fizeram assim? Olha, eu acho que Sim. pelo AVA é melhor. Pelo Porque AVA, a gente recebe meio que um recibozinho de, olha, você realmente colocou o trabalho lá. Aí o senhor coloca uma data, aí ele vai contando, falta tantos dias para dar. Beleza. Não, então vamos fazer isso. Como eu falei, eu não sabia dessa funcionalidade do AVA, o pessoal me falou. Se todo mundo concordar, a gente pode fazer por lá. Deixar combinado a entrega pelo AVA. Alguém, deixa todo mundo, quem concordar, falar. Alguém discorda? Ou, se discordar e não quiser falar aqui, pode me mandar um e-mail, caso ache melhor não fazer pelo AVA. Mas, a princípio, a gente deixa combinado de fazer a entrega por lá, então. Pode ser? Acho que é tranquilo pelo AVA, sim, professor. Tranquilo? Aí, o ponto é o seguinte. Pelo e-mail, os trabalhos são em duplas, né? São até 2 pessoas. Então, pelo e-mail, podia só uma pessoa da dupla me enviar o e-mail. Pelo AVA, então, eu acho que vai ser melhor os 2 subirem o trabalho. É o mesmo trabalho. Escaneiam junto, um manda pelo WhatsApp para o outro, e os 2 sobem lá. Pode ser? Vai dar um trabalhinho a mais, mas acho que então fica melhor o controle. Beleza? Tranquilo, prof. Tranquilo? Perfeito, professor. Todo mundo de acordo? Então, sim? Então, beleza. Pessoal, então agora, para a gente continuar a matéria, que é a última parte da matéria da prova agora, sim, a gente vai falar um pouco sobre funções descontínuas. Tá bom? Até o momento, a gente trabalhou a maior parte do tempo com funções contínuas. E a gente já viu, inclusive, que toda função contínua é integrável. Então, já vimos que toda função contínua é integrável. Mas o que acontece com as funções descontínuas? Então, nota o seguinte, pessoal. Na primeira parte da aula, a gente trabalhou com um e se. E se os limites de integração não fossem infinitos? Bem, se os limites de integração não fossem infinitos, a gente tem uma maneira para proceder. Agora, a gente vai trabalhar com um outro e se. E se o nosso integrando não for uma função contínua, for uma função descontínua? Como que a gente faz? Então, para encerrar a matéria da prova, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse tipo de coisa aqui, tá bom?
A gente tem, pessoal, dois tipos de descontinuidades. Então, existem dois tipos diferentes de descontinuidades. Quais são elas? Bem, antes de falar sobre descontinuidade, vamos só relembrar aqui o que é uma função contínua. Bem, uma função contínua, vocês já viram lá no cálculo, tem umas definições que para todo epsilon existe um delta que satisfazem algumas coisas lá e tananã. Mas o melhor jeito de você imaginar uma função contínua é a seguinte: uma função f de um intervalo AB em R, ela é contínua se você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Então, se você consegue desenhar o gráfico da sua função f de A até B sem tirar o lápis do papel, essa função é contínua. Então, por exemplo, essa função aqui, ela é contínua. Essa função aqui, ela é contínua também. Todas eu consigo desenhar sem tirar o lápis do papel. As funções descontínuas são exatamente o contrário. São aquelas que, quando você vai desenhar o gráfico delas, vocês precisam tirar o lápis do papel. Tá bom? Essa é uma maneira completamente informal de se definir continuidade, mas é uma boa maneira da gente ter uma intuição geométrica. Inclusive, eu vou deletar isso aqui, porque, como eu falei, isso é muito informal. Mas isso é verdade. Então, você quer saber se uma função é contínua? Simples. Você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel? Consigo. Então, ela é contínua. Se você não consegue, ela é descontínua. E a gente tem dois tipos de descontinuidades. Quais são eles? As primeiras descontinuidades são as descontinuidades de saltos. Então, a gente tem as descontinuidades de saltos. Por exemplo, se você tem uma função assim, se o gráfico da sua função faz alguma coisa assim, por exemplo, você tem uma descontinuidade de salto. Aqui eu vou colocar ele fechado, aqui ele, a bolinha aberta, tá bom? Então, esse tipo de função aqui, ela possui uma descontinuidade de salto. Ela vem vindo, chegou nesse ponto aqui de descontinuidade, ela dá um pulo e continua contínua. Tá bom? Então, um exemplo de função assim é, por exemplo, a função f, vamos pegar de 0 até 1, em R, que pega para cada x, vai atribuir o valor 1, se x é menor que meio, e 3x, se o x é maior ou igual a meio. Essa função aqui, ela tem uma descontinuidade de salto em x igual a meio. Então, ela vai ter um comportamento parecido com esse. A diferença é que, bem, para ficar bem igual àquele ali, vamos mudar só isso aqui e isso aqui. Então, essa função aqui, ela tem uma descontinuidade de salto em x igual a meio. Ela tem um comportamento parecido com o desse gráfico aqui. Beleza? Agora, o outro tipo de descontinuidade que a gente tem são as assíntotas verticais. Assíntotas verticais.
Quem são as assíntotas verticais? Bem, o seu gráfico tem uma descontinuidade desse tipo se ele tiver um comportamento mais ou menos assim. Se existe uma reta vertical, de modo que o seu gráfico se aproxime dessa reta assintoticamente. Tá bom? Então, esse tipo de gráfico aqui é o que tem uma descontinuidade do tipo assíntota vertical. Beleza? Esse tipo de função aqui também ele é muito comum. Esse tipo de função é muito comum. E os exemplos, exemplos clássicos daqui é a função tangente. Então, f de x igual a tangente de x, ela possui uma descontinuidade desse tipo. Por quê? Porque se você tenta desenhar o gráfico da função tangente, você vai ver que o gráfico da função tangente vai possuir assíntotas em x igual a π sobre 2 menos π sobre 2 e qualquer múltiplo inteiro de π sobre 2. Então, nesses caras aqui, a sua função tangente, ela tem uma assíntota. Ela tem, o comportamento dela é mais ou menos assim. Vocês estão vendo que meus dócios artísticos não estão longe de ser bons. Ainda mais usando essas canetinhas. Então, o comportamento da função tangente é assim. Ela tem uma assíntota vertical aqui, em π sobre 2, e tem uma outra assíntota vertical em menos π sobre 2, e em qualquer outro ponto que seja da forma kπ sobre 2. Ou melhor, k ímpar, né? Então, 2k mais 1 π sobre 2. Então, qualquer valor inteiro de k que você colocar aqui, esse valor de x vai ser uma assíntota vertical da função tangente de x. Beleza? Então, esses são os dois tipos de descontinuidades que a gente tem. As descontinuidades desse tipo aqui, elas são extremamente tranquilas de se trabalhar. Se você tem uma descontinuidade de salto, como nessa função, e você quer calcular a integral, o que você faz é basicamente dividir o seu integrando. Então, você calcula a integral de a até meio, mais a integral de meio até b. Então, descontinuidades de saltos são fáceis de se tratar. De salto são fáceis de se tratar. Então, pessoal, se f possui uma descontinuidade desse tipo em C, deste tipo, em x igual a C, com o C entre A e B, então, para você calcular a integral, mesmo tendo a descontinuidade, integral de A até B, da sua função f, que não é contínua, possui uma descontinuidade em C, vai ser igual à integral de A até C, f de x, dx, mais a integral de C até B, de f de x, dx. Então, se você quiser calcular a integral de 0 até 1 dessa função f, você calcula a integral de 0 até meio, mais a integral de meio até 1. Fica como
exercício para vocês. É muito simples, porque aqui você vai ter a integral da função constante igual a 1 e a integral da função 3x. Essas duas funções são fáceis de se integrar. E, inclusive, pessoal, a gente tem um teorema bem importante sobre funções desse tipo, que é parecido com o caso das funções contínuas. Então, teorema se f possui um número finito, de descontinuidades de salto no intervalo AB, então essa integral de A até B da f de x dx, ela existe. Você pode pensar na definição dessa integral, mesmo para funções contínuas, como sendo o limite das somas de Riemann, ou, se você preferir, dessa maneira aqui. Você integra ela até as continuidades. Beleza, pessoal? Então, integrais com esse tipo de descontinuidade é tranquilo. O problema, ele acontece nas funções com assíntotas verticais. Então, aqui tem problemas. Mas a gente consegue também contornar esses problemas. Como que a gente vai fazer isso? Bem, seja f uma função contínua no intervalo fechado em A, aberto em B, e com uma assíntota vertical em x igual a b. Ou seja, a gente vai estar falando de funções desse tipo aqui. Se a gente quer calcular a integral dessa função, a gente pode proceder de maneira parecida com o que a gente fez na primeira parte da aula, quando a gente tinha os limites de integração no infinito. Aqui, o que a gente faz? A gente calcula a integral de A até T e faz o limite quando o T vai para B. Então, para calcular a integral de A até B da função f de x dx, o que a gente faz? Calculamos. Então, basta calcular a integral de A até T de f de x dx para T menor que B, e tomar o limite quando T vai para B à esquerda. Tá bom, pessoal? Então, a ideia aqui é a mesma ideia da primeira parte. Se a gente quer calcular a integral de A até B, a gente calcula a integral de A até T e toma o limite quando T vai para... quando T tende a B.
Por isso, a gente vai fazer a seguinte definição. Bem, se f for contínua no intervalo AB, fechado em A, aberto em B, então ela está falando que ela é contínua para todos os valores, exceto talvez em B, que é esse caso aqui. Ela é uma função contínua, mas em B não. Em B ela tem uma assíntota. Para qualquer outro valor de B, qualquer valor menor que B, ela é contínua. Então, se a f for contínua aqui e descontínua em B, com uma assíntota, vertical, então, a gente tem que a integral de A até B da f, que até o momento não estava definido, porque a f não é contínua no intervalo A fechado AB, ela é contínua no intervalo fechado em A e aberto em B. Esse cara vai ser o limite das integrais de A até T de f de x dx, quando T converge para B à esquerda. O que significa esse sinalzinho de menos? Esse sinalzinho de menos significa que o nosso T está indo para B pela esquerda. Ou seja, são valores menores que B. Beleza? E, da mesma maneira, pessoal, se a descontinuidade estiver no A, a gente também pode fazer uma definição parecida. Então, se f for contínua no intervalo aberto em A e fechado em B, e descontínua em A, com uma assíntota vertical, então, pessoal, a gente tem que a integral de A até B de f de x dx vai ser o limite das integrais de t até b de f de x dx com t tendendo para A positivamente, ou seja, pela esquerda. Então, aqui, a gente está nesse outro cenário aqui. Beleza, galera? Então, é dessa maneira que a gente vai calcular as integrais quando tivermos assíntotas verticais. Então, a gente calcula as integrais de B até T e faz o T convergir para A. Tá bom? Calculamos o limite quando o T vai para A. E, da mesma maneira que a gente fez lá no caso das integrais indo para o infinito, aqui a gente fala que essa integral ela é convergente, então, a integral de A até B de f de x dx, ela é convergente se o limite existe. E divergente, caso contrário. E divergente, caso contrário. Tá bom, pessoal? Vamos fazer
alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer aqui com vocês é... Então, exemplo. Tá bom. O primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é calcule. Opa. Calcule a integral de 1 dividido por raiz de x menos 2 dx, com o nosso x variando de 2 até 5. Tá bom? Então, a gente quer calcular essa integral. O que essa integral tem de mais? Bem, se você tentar calcular essa função, você vai ver que ela tem uma descontinuidade no x igual a 2. Aqui, ela tem uma assíntota vertical. Por quê? Porque quando x é igual a 2, esse denominador aqui zera. Então, se o denominador vai para zero, então 1 dividido por um cara que está indo para zero, vai para infinito. Então, o gráfico dessa função, quando a gente vai desenhar ele, ela tem uma assíntota no x igual a 2. Então, aqui a gente tem um x igual a 2. O gráfico aqui, ele vai ter um comportamento assim. Tá bom? Então, ele tem uma assíntota vertical aqui. A gente quer calcular essa integral, ou seja, a gente quer calcular essa área que está aqui embaixo do gráfico. Então, a gente vai calcular essa área aqui. Novamente, notem que é a área de uma região ilimitada. Essa região aqui, ela cresce arbitrariamente para cima. Então, será que essa integral aqui ela é finita? Ou será que, mesmo crescendo até o infinito, será que ela pode ser finita? Bem, vamos fazer as contas. Pela definição, aqui a gente tem uma assíntota em A, então no limite inferior. Logo, a gente vai utilizar o item B. Aqui, fora do x igual a 2, a função ela é contínua, é fácil ver, porque ela é uma função racional, e o denominador dela só é zero em x igual a 2. Então, fora dele, essa função aqui é uma função contínua. Então, temos que a integral de 1 sobre raiz de x menos 2 dx, com o nosso x variando de 2 até 5, vai ser igual ao limite das integrais de 1 sobre raiz de x menos 2 dx de t até 5, quando t converge para 2. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a integral de t até 5. Então, note que a integral de t até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx é igual à integral de de x menos 2 elevado a menos meio dx com x variando de t até 5. Agora aqui eu vou fazer uma substituição. Então esse cara vai ser igual à integral, eu vou trocar x menos 2 por u. Então aqui eu tenho u elevado a menos meio. Se x menos 2 é u, então na verdade, se u é igual a x menos 2, então du é igual a dx. Então esse dx é du. Então daqui para cá eu fiz
u igual a x menos 2. E quem são meus limites de integração? Bem, o primeiro limite de integração, o limite de integração superior, é x igual a 5. Quando x é 5, o u vai ser 3. Por quê? 5 menos 2, 3. E o nosso limite inferior é t. Então, quando x é t, o nosso u vai ser t menos 2. Então, aqui a gente já tem os novos limites de integração para a variável u. Calculando essa integral aqui, a gente soma 1, passa dividindo. Então, a gente vai ter 2u elevado a meio, variando de t menos 2 até 3. Então, aqui, eu aumento 1 no expoente. Então, vou menos meio mais 1, meio. E passo esse meio dividindo. Só que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, substituindo aqui os limites de integração, pessoal, a gente vai ter 2 vezes 3 elevado a meio, ou seja, raiz de 3, menos 2 vezes a raiz de t menos 2. Então, a gente tem aqui agora o valor da integral de 1 sobre raiz de x menos 2 dx, variando de t até 5. Assim, o que a gente vê? Que a integral de 2 até 5 dessa função dx é igual ao limite, quando t tende para 2, de quem? De 2 raiz de 3 menos 2 raízes de t menos 2. Beleza? Aqui a gente tem, eu posso pegar esse limite e partir ele em 2. Então, eu vou ter o limite dessa constante, que é a própria constante, menos 2 vezes o limite dessa função. Só que, quando t tende para 2, então t menos 2 vai tender para 0. Logo, esse camarada aqui vai ser 0. Por quê? Porque quando t converge para 2, o meu radical aqui vai para 0. Beleza? E o limite da constante é a própria constante. Logo, essa integral, a integral de 2 até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx é igual a 2 vezes a raiz de 3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Professor, eu fiquei com uma dúvida numa passagem aí. Pode perguntar aí. Foi bem no começo lá, que o senhor fez a substituição. Aí. Uhum. Por que ficou 3 lá em cima, no integrando ali? Pelo seguinte, aqui o meu limite de integração é x igual a 5. Tudo bem? Sim. Aqui embaixo, eu estou passando para a variável u. Então, quando x é 5, o meu u vale 3. Por quê? Porque o u é x menos 2. Então, se o limite com a variável x era 5, com a variável u passou a ser 3. Beleza? Tá, entendi. Entendeu? Isso é para todos os casos ou só esse em específico? Isso é para todos os casos. Se a gente tem a regra da substituição, ela diz para a gente Toda vez que eu substituir, eu vou ter que colocar o valor lá para descobrir um novo integrando lá? Ou você faz isso, ou se não, aqui no final, você tem que voltar para a variável inicial. Então, ou você descobre os novos limites, que nesse caso são t3 e t menos 2, ou se não, aqui no final, eu teria que voltar para a variável x. Entendeu? Entendi. Eu poderia fazer aqui, então, a minha integral o valor da minha integral aqui, eu poderia manter como x igual a 5 e x igual a t. Então, essa integral aqui, em vez de fazer aquilo ali, eu poderia manter x igual a t, x igual a 5 e integral de meio
u elevado a meio du. Esse cara aqui, como a gente já viu, ele é 2u elevado a meio. Aqui, os meus limites são x igual a t, x igual a 5. Se eu não quiser recalcular os limites. Mas então, aqui, para eu substituir o x aqui, eu preciso voltar para a variável. Então, SU, ele na verdade é x menos 2. Então, eu volto para x menos 2. E aqui sim, eu mantenho os meus limites. Beleza aí? Essa aqui é uma maneira alternativa de resolver. Fazer assim é mais fácil, mais difícil ou é a mesma coisa? Depende do gosto, depende do tipo. Não tem muita questão, tipo assim, de dificuldade, não. Bem, na verdade, depende da sua aula. Se for fácil recalcular os limites de integração, então talvez compense, igual aqui. Aqui é tranquilo. Então, passar de 5 para 3 é fácil, porque meu u é x menos 2. Se for muito trabalhoso, então não faça igual eu fiz aqui de recalcular os limites. Pode fazer dessa maneira que está aqui embaixo. Mas assim, é o mesmo resultado, é questão de gosto, Isabela. Ah, então tudo certo. Tá tudo certo? Beleza? Beleza, Igor? A questão é, o que você não pode fazer de jeito nenhum é não recalcular os limites e aqui substituir direto. Então, se você não recalcula os limites, vem aqui e fala que esse negócio é 5. Opa. 5. E t, e aí conclui que esse resultado é 2 raízes de 5 menos 2 raízes de t, aí você está errado. Porque se você não recalcular, você precisa substituir, voltar para a variável inicial. Tá bom? Ok, pronto. Beleza? Beleza, Igor? Tá claro agora? Tá sim. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui nesse exemplo? Sim, pode continuar. Certo? Então, vamos continuar. Agora eu vou para um exemplo, então, um pouco mais trabalhoso, para a gente poder fechar com chave de ouro. Então, exemplo. Calcule a integral de 0 até 1 de ln de x dx. Agora a gente vai fazer essa conta aqui. Vamos observar o seguinte. Novamente, a função ln, ela possui uma assíntota vertical em x igual a 0. O gráfico dessa função, ele é mais ou menos assim. Então, se a gente quer calcular o gráfico, desenhar o gráfico da função ln, ele vai ser algo mais ou menos assim. Aqui ele vai para o infinito, mas quando o x tende para 0, ele vai assintoticamente para baixo ali. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico do ln de x. A gente quer calcular ele de 0 até 1. Bem, em 0 a gente tem a assíntota, em 1 o logaritmo natural, ele é 0. A gente já fez, inclusive, utilizou isso num exemplo para cima. Então, de certa maneira, o que a gente vai fazer é calcular essa área aqui. Tá bom? Por que eu estou dizendo de certa maneira? Porque, bem, essa região está abaixo do eixo x. Então, a nossa integral, ela vai ter que dar um valor negativo. Então, o valor da integral, caso seja finito, é menos essa área aqui. Menos o valor da área. Tá bom? Bem, esse exemplo, eu falei que ele é um pouco mais complicado, mas na verdade ele nem é tanto. Por quê? Porque aqui, novamente, a gente tem que a integral de 0 até 1 do ln de x, dx,
vai ser igual ao limite da integral de ln de x dx, com o x variando de t até 0, de t até 1, e o limite tomado quando t vai para 0. Beleza? Então, vamos calcular essa integral aqui. Então, calculando a integral, a gente vê que a integral de t até 1 de ln de x dx. Como que a gente faz para calcular essa integral aqui? Bem, para calcular essa integral, a gente vai utilizar a integração por partes. Então, aqui, a gente vai fazer o nosso u igual a ln de x e o nosso dv igual ao dx. Tá bom? Então, a gente vai utilizar a integração por partes, lembrando da regra do Liat. Então, aqui, a gente tem ln de x vezes 1. O 1 é uma função algébrica, o ln é uma função logarítmica, o u a gente escolhe quem tiver mais para cá, então o nosso u vai ser ln de x e o dv vai ser o dx. Beleza? Professor, só uma pergunta. Por que a gente não volta na primitiva dela? A primitiva dela eu acho que não é tão simples de calcular, Camilo, por isso. Porque a primitiva dessa função, ela é t menos tln de t, se eu não me engano. Então, não é algo tão... Não, na verdade, ela é tln de t menos t. Então, não é algo tão simples de se olhar a princípio. Ah, sim, obrigada. Tá bom? Ok. Se a gente já soubesse quem era, logo de cara, a primitiva dessa função, aí a gente poderia utilizar, mas não é. Mas, bem, não é algo que a gente bata o olho e saiba. E aqui é um bom exemplo de quando a gente pode utilizar a integração por partes. Então, o que a gente tem, pessoal? Se o é ln de x, então a gente tem que o du vai ser igual a 1 sobre x dx. Por quê? Porque a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Enquanto que o v, se a gente calcula a integral, a gente vai ter que o v é igual ao x. Assim, a nossa integral vai ser igual a integral de t até 1 de u dv. Mas a integral de u dv, pela integração por partes, é a u vezes v, variando de t até 1, menos a integral de t até 1 de v du. Quem é u? U é ln de x. Quem é v? V é x. Então, aqui a gente tem x vezes ln de x, variando de t até 1, menos a integral de t até 1 de v. Quem é v? V é x. Du. Quem é du? Du é 1 sobre x. Então, v du é dx. V du é simplesmente o dx. Porque x vezes 1 sobre x dá 1. Então, um anula o outro. Logo, pessoal, aqui a gente vai ter... Vamos fazer a substituição. Quando x é 1, a gente tem 1 vezes ln de 1 menos t vezes ln de t. Então, substituir aqui o 1 menos a substituição com t, menos a integral. Quem é a integral de 1 vezes dx? A integral de 1 vezes dx é x. X variando de t até 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Então, aqui a gente tem menos t, ln de t, x em 1, quando x igual a 1, aqui a gente vai ter menos 1. Menos o caso quando x igual a t, mas menos com menos dá mais. Então, mais
t. Logo, a integral de t até 1 de ln de x dx vai ser igual a t menos t ln de t menos 1. Logo, pessoal, se a gente pega esse valor e volta lá em cima, logo, se a gente volta esse valor lá em cima, a gente tem que a nossa integral de ln de x dx de 0 até 1 é o limite quando t vai para 0 dessa integral que a gente acabou de calcular. Então, de t menos t ln de t menos 1. Beleza? Calculando esses limites, bem, o limite, a gente divide ele em 3, então a gente tem o limite de t quando t vai para 0, menos o limite de t, ln de t, quando t vai para 0, menos o limite de 1, que é 1. Beleza? Esse cara aqui, ele vai para 0, quando t vai para 0, o limite de t é 0. Então, a gente tem menos 1, menos o limite, quando t vai para 0, de t vezes ln de t. Então, vamos calcular agora esse camarada aqui. Para calcular esse camarada, a gente vai utilizar a regra de L'Hospital. A regra de L'Hospital, vocês viram lá no cálculo 1. Então, utilizando a regra de L'Hospital, a gente tem que o limite de t vezes ln de t, quando t vai para 0, é igual ao limite, eu vou reescrever esse cara aqui de dentro como sendo ln de t dividido por 1 sobre t. T indo para 0. Agora aqui sim eu utilizo a regra de L'Hospital. O que a regra de L'Hospital fala? Que o limite aqui é o limite, o mesmo limite quando eu derivo em cima e embaixo. Então a derivada de ln de t é 1 sobre t, e a derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado. Então, aqui agora, bem, calculando aqui a divisão de frações, a gente vai estar calculando o limite, quando t vai para 0, de menos t. Só que o limite de menos t quando t vai para 0 é 0. Logo, essa integral aqui, esse limite também vai para 0. Assim, a gente tem que a integral de 0 até 1 de ln de x dx é menos 1. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Todo mundo lembra da regra de L'Hospital? Tudo certo. Tudo certo? Bem, pessoal, então, o que eu tinha preparado para a aula de hoje é isso. Relembrando o que a gente viu. Bem, a gente viu no começo como calcular uma integral quando algum dos limites de integração é infinito. Então, se a gente estiver calculando a integral de a até mais infinito, ou a integral de menos infinito até b, então a gente sabe que isso basta tomar o limite. Beleza? E, na segunda parte da aula, a gente tratou o caso das funções descontínuas. Então, aqui a gente está trabalhando com funções descontínuas. Existem dois tipos de funções descontínuas. As descontinuidades de saltos, que são esse tipo aqui, onde a sua função, basicamente, ela pula de um lugar para outro. E as assíntotas verticais. No caso, a descontinuidade de salto
não tem trabalho para calcular, inclusive, sempre dá para calcular, essa integral sempre existe, mas para as integrais com assíntotas, para funções com assíntotas, então a gente tem pequenos problemas. Não que não dê para calcular, às vezes dá, mas você vai ter que utilizar os limites, pode ser que o limite não exista, então a integral ela é divergente, então tem esses casos. Tem um outro camarada que eu passando ali agora, eu vi no caso dos infinitos, e que eu não falei aqui, mas que vale nota, é o seguinte: se a sua f for descontínua em C, onde esse C ele está dentro do seu intervalo, então, pessoal, a integral de A até B vai ser de f de x dx. Aqui eu estou falando de descontinuidade de assíntotas verticais, vai ser igual a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Então, desenhisticamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Se vocês têm, dentro do seu limite de integração, uma descontinuidade de assíntota, então o que você faz? Você calcula a integral até ela, então você calcula a integral de A até C, e depois você calcula a integral de C até A. Então você divide, você calcula daqui até aqui, depois daqui até aqui. Igual a gente fez no caso parecido com o que a gente fez no caso das integrais infinitas. Quando a gente ia de menos infinita a mais infinita, a gente partia no meio. E essa fórmula aqui, ela é parecida com a descontinuidade. Opa! Eu acho que eu dei um Ctrl D no lugar errado. Essa página vai lá para o final depois. Mas isso aqui é parecido com o que a gente obteve aqui nas descontinuidades com saltos. Então, é uma fórmula parecida no caso dos saltos. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Todo mundo com sono já, né? Sim, Sim para o sono ou sim para a dúvida? pro sono. Tá. Pro sono. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Na quarta-feira a gente tem uma nova aula. Eu vou encerrar a gravação aqui. Então, deixa eu encerrar essa gravação. Vou disponibilizar ela no YouTube para vocês.